nesse ano, no nosso alvo, no nosso objetivo. Somos em Cristo mais que vencedores em todas as coisas, meu Pai, para a tua glória. E a igreja diga amém. Digam glórias a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora na sede da Igreja da Graça de Deus em Taubaté, no Vale do Paraíba. Eu não sei que dia você vai receber esse culto na sua casa. Para nós, hoje aqui, é o primeiro domingo do ano de 2024, glória a Deus. E nós estamos começando com fé. A gente já começou aqui declarando que o nosso alvo é Cristo e que nós vamos avançar e vamos crescer. Eu estou pregando aqui para uma igreja que vai avançar e vai crescer, amém? Amém, pessoal? Esse ano, diga comigo, esse ano é para cima e para frente. Amém, irmão? É subindo. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles subirão com asas como a águia. Amém? Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então nada vai nos parar. Amém, Jesus? E tem algumas coisas, irmão, que nós temos que fazer, sabe assim? Algumas atitudes que nós temos que tomar espiritualmente falando, para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. Eu queria começar esse ano falando com você sobre a semeadura, sobre a semente de Deus. Tudo que Deus nos dá, irmão, em algum momento da nossa vida, aquilo que Deus nos dá é uma semente. Se você, com a sabedoria de Deus, com a fé de Deus, você plantar aquela semente, você vai ter uma colheita abençoada. Você vai ser abençoado. Em Marcos capítulo 4, olha que parábola bonita que o Senhor Jesus conta para nós aqui. Marcos capítulo 4. Abre lá sua Bíblia, por favor. Marcos 4, no verso 26. O Senhor Jesus, irmão, com palavras simples aqui, ele vai descrever para nós uma semente sendo lançada na terra. Marcos 4. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Está escrito assim, ó, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. 27. E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, lê em voz alta, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha que bênção. O Senhor Jesus diz que o reino do céu é como o homem que pega a semente, diga glória a Deus, e planta. Ele coloca a semente na terra. Irmão, que coisa mais simples do que isso? Pegar uma semente e colocar na terra. Você sabe que existem, vamos dizer assim, existem grandes árvores aí pelo mundo, algumas das maiores, que passaram, irmão, por esse processo sem nem precisar do homem. Simplesmente o fruto caiu, dentro do fruto tem a sementinha, vocês sabem disso? Amém? E aquela semente foi parar na terra sem precisar que alguém, vamos dizer, intermediasse o processo. Aquela semente chegou à terra, ali dentro ela cresceu, amém? Começou a formar as raízes, logo se fez uma árvore, e hoje, depois de tantos e tantos anos, está lá aquela árvore grande, dando fruto que tanta gente come, sem nem precisar alguém intermediar. Irmão, a semente, dentro dela, ela tem toda uma capacidade de gerar vida. Diga glória a Deus. Então o Senhor Jesus, ele fala que o homem pega a semente, coloca na terra, e ele vai dormir. Às vezes ele nem lembra daquela semente. Só que a Bíblia fala que, sem que ele entenda como, sem que ele saiba como acontece, aquela semente começa a brotar, germina, brota. Quando ele vê, primeiro aparece, como é que Jesus fala aqui, o capítulo 4, o versículo 28, diz assim, ó, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva. Um dia, quando ele olha, está lá aquele brotinho, bonitinho. Diga glória a Deus. E se já apareceu, se já subiu, é porque lá dentro já começou a ter raízes. Diga glória a Deus. E não vai demorar muito, o que a Bíblia diz? Primeiro a erva, depois a espiga. Se você olhar se você olhar um pezinho de milho, por exemplo, começa a formar aquelas espiguinhas. Ainda não tem
Ainda não tem o milho. Mas conforme ele amadurecer, o tempo passa, daqui a pouco você vê, está aquele milho bonito. Diga glória a Deus. Aí quando o milho está verde, você colhe ele, você faz pamonha, você faz curau. E tudo do milho é bom, né, pessoal? Tudo do milho é bom. Depois que ele amadurece, depois que o milho já está amadurinho, aí você usa ele para fazer o quê? Para fazer fubá, para fazer pipoca. Amém? Pastor, qual que é a diferença do milho verde e do milho maduro, vamos dizer assim? É essa que eu falei agora para você. Quando ele já está ali, durinho ali, que você pega aquele grãozinho ali que você põe na panela com óleo ali e vira pipoca. Bom, o que eu queria que os irmãos e as irmãs entendessem? Para que você possa um dia colher o fruto, é necessário que você semeie. É simples o que eu estou falando, mas tem algo espiritual muito grande nisso que às vezes os filhos de Deus não estão entendendo. Você talvez não está colhendo, você não está tendo a alegria de ver os frutos de Deus na sua vida, porque existem sementes que você não está plantando. E às vezes, quando Deus te dá uma semente, ao invés de você semear para um dia você ter o fruto e poder colher e comer dele, você está comendo a semente que Deus te deu. Vamos rapidinho, se você quiser deixar marcado aqui, que eu vou voltar daqui 1 minuto aqui. Mas vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 9. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Eu ainda estou na introdução da mensagem, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Vamos ler o verso 10. 2 aos Coríntios 9, 10. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, 2 aos Coríntios 9, 10. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos do que, irmão? Da vossa justiça. Você vê que esse versículo aqui, ele faz uma separação entre a semente e o fruto. O Espírito Santo usa o nosso irmão Paulo, falando ali do exemplo da semente, da semeadura, e ele fala, aquele que dá semente ao que semeia. A semente é para ser semeada. Então você entrega ao semeador. Aí ele fala, e pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira, e ele fala, e os frutos da vossa justiça. Se eu pegar, irmão, a semente na minha mão, e eu a comer, eu não tenho o que semear. Logo eu não vou colher os frutos. Mais uma vez eu digo, o que eu estou falando aqui são coisas muito simples. Mas espiritualmente você tem que entender que é algo grande. Talvez você almeja os frutos, você almeja, vamos dizer assim, uma vida abençoada, você almeja ver sua família na igreja, você almeja a prosperidade, não por orgulho, por arrogância, por avareza de querer ter dinheiro, esbanjar, mas também, irmão, claro, também para ter uma vida de qualidade, mas às vezes para abençoar a obra de Deus, para ser um dizimista, um ofertante, para ser alguém que vai abençoar o próximo. Amém, irmão? Tudo isso que eu estou falando é fruto. Irmão, a cura é um fruto. A cura é um fruto. Quando a pessoa está enferma, doente, e ela se levanta da cama, agora ela não sente mais dor, agora ela pode voltar a trabalhar, pode voltar a ajudar os outros, aquilo que ela está colhendo na vida dela é o fruto. O fruto é a parte doce. Amém? É a parte, vamos dizer assim, prazerosa de você segurar na mão, porque ele é bonito. Amém, pessoal? A semente às vezes é até feinha, você olha, ela é pequenininha, meio sem graça, mas aquela sementinha, como Jesus falou, ela é semeada, ela cresce, daqui a pouco dá aquela espiga bonita. O fruto é a parte bonita. O fruto seria a sua bênção, a sua vitória. Diga glória a Deus. Mas tem pessoas que elas não estão segurando nas mãos o fruto, porque quando Deus dá na mão dela a semente, ela come, ela tem medo. Ela pensa assim, não, isso aqui vai fazer falta. Se eu tomar uma atitude aqui e eu plantar isso aqui, vai que amanhã eu não tenho. E ela não entende que às vezes depois ela vai perder o melhor de Deus. Aquilo que seria a bênção dela, que ela tanto quer, que ela tanto almeja, ela não vai ter nas mãos dela. Bom, como eu disse, isso aqui que eu estou falando é apenas uma introdução. Você precisa entender na sua vida o que é fruto e o que é semente. Tem coisa que Deus está te dando hoje que não é, entenda bem, ainda não é o fruto. É a semente que Ele está te dando. E a semente precisa ser plantada, precisa ser semeada. E o que eu quero falar para você nas próximas semanas, com a graça de Deus, eu pedi que o Senhor me dê graça para isso. E se Ele quiser mudar, Ele muda também, porque Ele é o Senhor.
mas eu queria falar sobre algumas coisas que você precisa plantar na sua vida. Nesse ano de 2024, pastor, eu quero ser abençoado, eu quero ser curado. Você quer ser curado? Plante a semente da cura. Pastor, eu quero prosperar. Plante a semente da prosperidade. Pastor, eu quero ter alegria no meu casamento, na minha família. Chega, pastor, de viver um casamento triste, meu marido num lado, eu do outro, ninguém se fala lá em casa, parece dois estranhos. Você precisa plantar a semente da felicidade no seu casamento, nos seus filhos. Amém? Então eu quero ensinar a você, com a graça de Deus, eu creio que o Senhor vai me ajudar, algumas sementes que você tem que plantar. E eu queria hoje, nessa primeira série, nesse primeiro culto dessa série, falar com você que você precisa aprender a semear a fé. Diga para o teu irmão, você precisa plantar fé na tua vida. Amém? Tem coisas na sua vida que você nunca verá, tem milagres que você nunca vai receber, se você não aprender a plantar a semente da fé de Deus na sua vida. Vamos rapidinho, pessoal, vamos lá para Mateus capítulo 17. Eu vou mostrar essa palavra aqui como uma introdução para nós. Amém? Mateus capítulo 17. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Mateus 17. Amém? O versículo de número 14 vai nos mostrar os discípulos de Jesus com dificuldade de libertar uma pessoa que estava possessa por demônio. Diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Irmãos, situação não tão difícil de entender. Jesus estava no monte orando. Quando ele desce, a Bíblia diz que lá no pé do monte, no lugar para onde ele estava indo, estava tendo uma confusão, uma disputa. Os religiosos, lá os fariseus, estavam disputando com os discípulos de Jesus e aparentemente estavam vencendo na disputa. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram libertar um jovem que tinha um espírito maligno. O pai do rapaz levou ele, o rapaz sofria muito, Jesus não estava, pediu que os discípulos orassem, mas os discípulos não tiveram autoridade, não conseguiram libertar o rapaz. Os fariseus, irmão, pegaram aquilo ali como um gancho, né, como a gente fala, e usaram aquilo para começar a tentar se levantar contra o ministério de Jesus. A gente já pode imaginar, esse Jesus não deve ser tão poderoso assim, o rapaz continua com demônio, os discípulos dele oraram e não aconteceram nada. Quando Jesus chega e encontra aquela situação, a Bíblia diz que o pai do rapaz corre para Jesus e fala: mestre, eu tenho um filho que é lunático, está sofrendo, e eu trouxe aos teus discípulos, eles não conseguiram resolver o problema. Irmão, aquilo deixou Jesus chateado. Jesus repreendeu os discípulos: ô geração incrédula, perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Traz o rapaz. Trouxeram o rapaz até Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós no versículo 18 que Jesus repreendeu o demônio, Jesus mandou o demônio sair. Se você ler esse mesmo relato em Marcos 9, depois você lê em Marcos 9, nós temos mais detalhes sobre como aconteceu. Aqui está um pouquinho mais resumido. Jesus repreendeu e o demônio saiu. Amém? Agora olha o que acontece depois. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Não é a mensagem principal desse culto, mas aqui tem uma coisa importante. Sempre que você, irmão, sentir que uma coisa não está dando certo, pergunta para Jesus. Não cruza os braços e nem aceita a derrota, o fracasso, como se fosse uma coisa normal. Às vezes o diabo consegue enganar algumas pessoas falando assim: não deu certo porque não era a vontade de Deus, porque não era plano de Deus para a sua vida. Irmão, não é não. Tem coisa que não está dando certo na sua vida porque está faltando algo, faltando uma atitude sua.
talvez o seu modo de agir, talvez o seu modo de ver a situação, as palavras que você está falando não estão certas. Por isso você não está tendo resultado. Você não está fazendo a oração que devia estar fazendo. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, por que é que a gente não conseguiu? Você não está conseguindo alguma coisa? Ora a Deus, irmão. Dobra o joelho, clama. Fala: Senhor, por que eu não estou conseguindo? Não aceita, não. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, talvez é uma transformação no seu entendimento. Muda sua mente, muda sua visão. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está até hoje doente, se arrastando e achando: não, é normal, pastor, é porque eu vivi a vida toda. Não é não, irmão. Talvez o entendimento seu abre, vem a fé, você vai ter mais saúde do que teve em qualquer momento da vida. Agora, na casa dos 70, dos 80, dos 90 anos, você pode ter mais saúde do que quando você tinha 20. Talvez quando você tinha 20, 14, 15, sei lá, talvez você não tinha saúde, você nasceu doente, passou a vida toda com problema, você pode ter saúde agora. Amém? Talvez agora, irmão, nesse tempo da tua vida que eu falei, você pode ser feliz no casamento. Ah, pastor, eu não fui feliz quando eu era casadinho de novinha, eu era menino, ela era menina, a gente não vivia bem. Agora com 70, agora com 70, 80, é agora que Deus vai mandar o vinho. Amém, irmão? É o melhor vinho no final da festa. Quem crê, diga glória a Deus. O que precisa, talvez, é o seu entendimento se abrir. Os discípulos perguntaram: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Por que a gente não conseguiu curar? E Jesus vai responder. Olha a resposta de Jesus, verso 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Irmãos, olhem para mim. Isso aqui já seria para nós, vamos dizer assim, a melhor resposta para qualquer coisa. Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Deixa eu explicar uma coisa para você. A fé, irmão, que Deus nos dá, ela é igual vamos dizer assim, em qualidade. Deus não dá para mim uma fé melhor do que a fé que Ele dá para você. Pedro escreveu, é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele fala assim, no versículo 1 ele fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, 2 de Pedro 1, aos que é o versículo 1 mesmo, aos que conosco alcançaram fé. Aí diz assim: igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se Deus desse para mim uma fé melhor do que a fé que Ele deu para você, Ele não seria justo. Mas Pedro está dizendo que pela justiça, entenda bem, pela justiça de Deus, Ele nos dá uma fé igualmente preciosa. O valor daquilo que ela é igual. Amém? Amém? Eu chego aqui para o meu amigo Isaac e para o meu amigo Gabriel, e eu combino dos dois trabalharem para mim. Eu falo assim: ó, vocês vão trabalhar a 100 por dia. E os dois concordam. Os dois conversam entre eles e falam assim: ó, o seu Alex disse que vai pagar 100 para mim. Ah, disse que vai pagar 100 para mim também. Os dois entendem que vão receber a mesma coisa. Diga glória a Deus. Chega no final do dia, na hora do pagamento, eu dou para o Isaac uma nota de R$100. E eu dou para o Gabriel uma nota de $100. Eu fui justo? Sim ou não? Não. A não ser que eu tivesse combinado previamente. Mas nós sabemos que os R$100 e os $100 não têm o mesmo valor. O dólar parece que ele está custando quase R$6, uns R$5. Então é como se eu tivesse dado R$100 para um e R$500 para o outro. Aí eu vou olhar e vou falar: não, mas é 100. Não, mas não é a mesma coisa. Deus nos dá uma fé que é igual, entenda bem, naquilo que ela tem como qualidade. Aquilo que a minha fé pode fazer, a sua fé pode fazer. E vou falar uma coisa aqui que talvez vai deixar alguém assustado. Aquilo que a fé do Senhor Jesus fazia, a sua pode fazer. Jesus não nos deu uma fé diferente da fé que Ele tinha. Pastor, misericórdia. Não, é verdade. A fé que Deus nos deu é igualmente preciosa. Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará as mesmas obras e as fará maiores do que essas.
Como é que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fazia e fazer obras até maiores se ele nos tivesse dado uma fé diferente da fé que ele tinha? Então ele nos deu uma fé igualmente preciosa. Agora, irmãos, entenda bem. Eu chego para o Isaac, chego para o Gabriel, outra situação. E eu falo assim, eu vou pagar 100 a hora. Agora eu disse que eu vou pagar 100 a hora. O Isaac chegou para trabalhar cedinho, 6 horas da manhã. Rapaz, sabe, dedicado, prendado, levantou de manhã, 5 horas, tomou banho, veio trabalhar. Ele trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde. Parou ali, meia hora ali para almoçar, pegou a marmita, esquentou, comeu e foi para o trabalho. Quantas horas ele trabalhou? 12 horas. Rapaz, quando chegar na hora de pagar, quanto que eu vou pagar para ele? Vou pagar 12 horas de trabalho. Se eu combinei R$100 a hora, quanto que eu vou dar para ele, gente? 1.200. Que beleza, irmão. Saiu com um salário mínimo. Eu estou pagando bem, irmão. Alguém está querendo trabalhar para mim? Gente, olha para o pastor. Eu paguei para ele conforme combinei. Diga amém. E eu cheguei para o Gabriel e falei, Gabriel, ó, é R$100 a hora. Aí o Gabriel acordou às 5, para o meio-dia. Amém, irmão? Acordou, foi tomar café, porque não é de ar, não é de ferro, né, irmão? Foi assistir o Papaléguas. Amém? Quando deu 1h30 da tarde, ele falou, não, agora está na hora do almoço. Ele vai lá e faz um miojo de galinha caipira, e vem trabalhar. Chega 2 horas, ele encontra o pastor Ailton na porta do trabalho e fica batendo papo, conversando sobre o Corinthians, o Parmeira. Não, porque não sei o quê. O negócio é o Cristiano Ronaldo, dá aquela conversa, quem já sabe, diga amém. 3 horas da tarde, ele vai, ele trabalha um pouquinho. Quando dá 4 horas, para evitar a fadiga, eu estou cansado, a idade está chegando, está doendo aqui as coisas aqui, está doendo. Tá. Ele trabalhou quanto tempo, gente? 1 hora. Ele vai poder reclamar depois, quando ele vê o Isaac obtendo coisas que ele não tem? Sim ou não? Daqui a pouco o Isaac chega nele e fala, ó, rapaz, estou trabalhando lá com o seu Alex, o negócio está bom, eu já tirei a carta, já paguei minha carta, já dei entrada no meu carro, está andando. E ele lá olhando assim, ele vai ficar lá com aquela inveja. Ele também é queridinho, sortudo. Você sabe que tem gente assim. Irmão, eu estou fazendo aqui, isso aqui é o que eu estou fazendo, uma comparação, é uma parábola. Deus deu a mim e a você a mesma, olha para o pastor, Deus deu a mim e a você a mesma capacidade de ser abençoado, irmão. Não tem nada escrito na minha Bíblia que não esteja escrito na sua. Tudo que está escrito aqui na minha Bíblia está escrito. Quem tem Bíblia em casa, levanta a mão. Se você não tem, irmão, pega o teu próximo salário. Primeira coisa, você vai lá, separa o dízimo. Segunda coisa, vai, compra uma Bíblia e leia. Amém? Você quer vencer na vida? Compra uma Bíblia e leia. Isso vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Mas, irmão, tudo que tem na minha Bíblia tem na sua. Não tem nada que eu possa ler aqui que você não possa ler. O mesmo Deus que eu posso orar, clamar e Ele ouve, é o mesmo Deus que ouve você. Amém? Não há, olha para o pastor, não há diferença na justiça de Deus. Deus não mandou um anjo trazer uma Bíblia diferente. Olha aqui, essa aqui é só sua. Não mostra para ninguém. A palavra dele está entregue a todas as pessoas da mesma forma. O problema, meus irmãos, é que tem pessoas que elas não, olha para o pastor, elas não se esforçam para crescer na fé. Aí, ela verá o outro, dedicado a buscar, a crescer, a entender as coisas espirituais, obtendo coisas que ela não tem. A fé não é diferente na qualidade, mas ela é diferente na quantidade. Isso ela é. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de fé. Se você tem um pouquinho que seja, ela é igual a minha, naquilo que ela é. Deus não deu uma fé diferente para mim, deu outra para você. Só que a Bíblia mostra, claramente, só você ler o Evangelho. Você vai ler que tem pessoas que tinham mais e pessoas que tinham menos.
Exemplos não faltam. Nosso irmão Pedro estava andando sobre as águas para encontrar Jesus. Vocês conhecem a história? E de repente ele para de olhar para Jesus, começa a olhar para as ondas e ele começa a afundar. Quando ele está afundando, ele grita: Senhor, socorre, me socorre. Jesus, socorre, pega ele pela mão. Quando Jesus tira ele da água, o que o Senhor fala para ele? Homem de pouca fé. Ô Pedro, tua fé foi pequena, rapaz. Nós acabamos de ler aqui: mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus falando: por causa da vossa pequena fé. Sua fé está pequena, faltou fé. Agora, irmão, teve vezes na Bíblia que Jesus elogiou as pessoas por causa da fé delas. Em Marcos 8, um homem se aproxima de Jesus, o servo dele está enfermo, está mal, e ele vai pedir socorro. Jesus se levanta e diz: eu vou curar o teu servo. E Jesus e o rapaz, o homem, diz para Jesus: não, senhor, o senhor não precisa ir. Se o senhor disser uma palavra, resolve o meu problema. Porque eu sou um homem sob autoridade, e eu tenho servos que estão debaixo da minha autoridade. E eu sei que se eu mandar o meu servo fazer uma coisa, ele vai fazer. Se o senhor falar, vai acontecer. Quando aquele homem falou aquilo, irmão, a Bíblia diz que Jesus olhou ao redor assim. Eu imagino Jesus, sabe, com um brilho no rosto, ele olha para todo mundo e fala: gente, em Israel eu não encontrei o quê? Tanta fé. Lá no capítulo 15 de Mateus, a Bíblia fala que uma mulher, essa mulher não era de Israel, ela era sírio-fenícia. Ela corre atrás de Jesus desesperada: mestre, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus nem responde, Jesus vai andando. Os discípulos começam a falar: mestre, manda essa mulher embora, porque ela está perturbando a gente. Jesus, acho que mais ou menos, Jesus olhou para ela e falou assim: ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, ao invés de ir embora, esse grosso nem deu atenção para mim, ela corre, irmão, mais ainda. Ela se joga nos pés de Jesus e ela chama Jesus de Senhor. Senhor, me socorre. Ela estava dizendo: o que o Senhor falar, tu és o meu Senhor, o Senhor mandou, eu obedeço. Jesus diz a ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela fala: sim, Senhor. Pessoas de fé sempre falam sim para Deus. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmão, mais uma vez eu consigo imaginar aquele brilho no rosto do mestre. E ele dizendo: ô mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme você deseja. E a Bíblia diz que na mesma hora, não foi no outro dia, na mesma hora, eles são uma bênção, eles sempre encontram ali para mim, ó, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Tem coisa na nossa vida que a gente pensa assim: ah, não aconteceu porque não é o tempo de Deus. Não, já podia ter acontecido. O que está faltando para nós é fé. Na mesma hora que aquela mulher mostrou a fé dela, Jesus curou a mulher, a filha foi curada. Mas o que eu quero que você entenda? Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, grande é a tua. Então vamos entender: a fé pode ser grande, mas ela pode ser pequena. É a mesma fé. Mas, irmão, se você tiver menos, você vai conseguir menos. A verdade é essa. Jesus olha para os discípulos, voltando lá para o Mateus 17, e ele fala: Jesus respondeu: por causa da vossa o quê? Pequena fé. Agora olha o que ele vai dizer: porque em verdade vos digo, que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmão, durante anos eu ouvi pessoas falando assim: viu só? Se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, você já vai ter fé, você já vai ter fé suficiente para dizer para o monte: ergue-te daqui e passa-te para colar. Só que não é o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que a sua fé, pequena como um grão de mostarda, ela vai mover uma montanha, porque não vai. Se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, você não vai chegar em lugar nenhum. Ué, pastor, então peraí, o que Jesus falou é mentira? Não. Ele não disse a fé pequena como um grão de mostarda. Ele disse a fé como um grão de mostarda. A sua fé precisa fazer o que o grão da mostarda faz. E o que ele faz? Aquela hora a gente começou em Marcos. Volta onde a gente começou. Marcos 4.
Jesus falou que você pega a semente, você planta e você não sabe como, mas ela cresce e dá fruto, e um dia você vai comer aquele fruto. Diga glória a Deus. Aí, um pouquinho abaixo, no versículo 31, Marcos 4, 31. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito assim, ó: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Aí o Senhor Jesus está dizendo que a semente do grão de mostarda, quando você pega na mão e você lança na terra, ela é, na verdade, o quê? A menor das sementes, ela é pequena. Para quem nunca viu uma semente de mostarda, eu acho que a maioria que já deve ter visto, mas quem não viu, se você pegar um grãozinho de arroz e você cortar ele em 4 pedacinhos, 5 às vezes, aquela bolinha pequenininha que vai ficar, aquilo ali é o tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. Mas olha o Senhor Jesus falando, 32. Mas tendo sido semeado, faz o quê, irmão? Tendo sido semeado, faz o quê? Olha para mim. Jesus não diz que a sua fé tem que ser pequena como o grão de mostarda. Ele diz que a sua fé tem que crescer como cresce o grão da mostarda. Diga para o teu irmão, a nossa fé precisa crescer. Vamos ler? Versículo 32. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior das hortaliças, e cria ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Irmão, veja a fé, a partir de hoje, como uma semente. Ela pode ter começado pequena, mas lembra, ela vai crescer. Amém? E quando que a nossa fé cresce? Quando que o grão de mostarda cresce? Quando ele é o quê? Quando ele é o quê? Olha para o irmão e fala, plante fé. O que é plantar, irmão? Olhem para mim. Plantar é tomar a atitude de pegar aquilo que você tem na sua mão e lançar. E usar. Amém? Investir. Colocar em algum lugar. Se você quer, irmão, ser curado, você tem que entender que tem pequenas atitudes que você vai ter que tomar. E é ali que Deus, ele vê a sua fé. Em Marcos capítulo 2, a Bíblia fala para nós que o Senhor Jesus, ele voltou para a cidade dele, lá em Cafarnaum, onde ele tinha uma casa. A notícia correu que ele estava em casa, logo se ajuntou tanta gente, que a Bíblia diz que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Aí o verso de número 3 vai dizer assim, ó: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, olha o que a Bíblia diz. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu peguei essa passagem para você ver o versículo 5. O 5 eu queria que você lesse comigo em voz alta. E Jesus, vendo-lhes o quê? A fé. Olhem para mim. Jesus olhou para aqueles homens e ele viu o quê, igreja? A fé. Irmão, como é que Deus vê a nossa fé? Ele olha assim, com aquele olhar assim espiritual, e ele vê uma luzinha acesa dentro de mim, e ele fala, aquilo ali é a fé? Não. O Senhor Jesus vê a sua fé na sua atitude. Naquela confiança, naquela perseverança. É ali que ele vê a sua fé. Aqueles 4 amigos pegaram um outro que estava doente e levaram até onde Jesus estava. Chegaram no lugar, não tinha como entrar, porque a casa estava muito cheia. A maioria das pessoas iria embora. Vou voltar outro dia. Aqueles 4 homens falaram, não, nós sabemos que vai acontecer e vai ser agora. Então a Bíblia diz que eles subiram pelo telhado. Imagina, irmão. Subiram carregando um homem doente, foram até o lugar onde Jesus estava, não tinha porta, irmão. Eles abriram uma porta, eles fizeram uma abertura para colocar o homem onde Jesus estava. Irmão, a fé, ela faz com que você tenha atitudes que às vezes os outros não vão entender. Alguém vai falar, meu Deus, mas para que tanto desespero? Para que tanta urgência? É porque você sabe que é naquela hora. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe, vai acontecer. Amém?
É isso que eu queria que você entendesse. A fé te leva a tomar atitudes. E às vezes, irmão, olhem para mim, às vezes são atitudes simples. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, eu não vou nem abrir, eu só vou falando, acho que eles vão colocando ali, e vocês conhecem a história. O Naamã, o general sírio, que era leproso, ele ouve dentro da casa dele, a empregadinha, a serva da esposa dele, fala: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que curaria ele da lepra. E Naamã vai, para resumir a história. Quando ele chega lá em Israel, lá em Samaria, e ele vai até a casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não o recebe, manda um recado. Manda dizer: vai, mergulha no Jordão 7 vezes e você será curado. Um detalhe: a fé, a Bíblia fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo e o ouvir pela. Sempre a fé vem ao nosso coração quando nós ouvimos Deus falar alguma coisa. Só que nem sempre, irmão, o que Deus fala é o que você queria ouvir, é o que você esperava ouvir. Talvez, irmão, no momento que a fé vier ao seu coração, ela virá de uma forma até estranha, porque Deus vai mandar você fazer uma coisa que você nem concorda. E foi exatamente o que aconteceu com Naamã. Quando ele ouviu mergulhar no Jordão 7 vezes, ele nem gostou. Na verdade, a Bíblia diz que ele foi embora indignado. Eu costumo explicar que no meu entendimento, haviam 2 razões. A primeira era o orgulho dele. Porque ele pensava assim: eu vou mergulhar na água barrenta lá do Jordão. Ele fala, né? Os rios lá do meu país, o rio Abana, o rio Farpar, são melhores do que todas as águas de Israel. E talvez fosse verdade. E tinha uma questão que era uma questão religiosa. Ele disse assim: eu achava que ele viria, que ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, que ele colocaria a mão sobre o leproso. Ele já tinha uma ideia religiosa. Irmão, tem gente que a fé não consegue operar na vida dela porque ela é religiosa. Ensinaram para ela que o culto tem que ser de um jeito. Se o culto não for daquele jeito, a pessoa já fica toda travada. Sabe? Irmão, pelo amor de Deus, eu nunca vou usar o púlpito para mandar recado para ninguém. Nunca, misericórdia. Tá? Nunca vou fazer isso. Mas eu vejo isso aqui em Taubaté, como eu já vi em todos os lugares desde que eu comecei a pregar, irmão. Tem muita gente que tem dificuldade quando a gente fala para ela semear. E quando eu falo semear, é às vezes tomar, como eu falei, uma atitude de fé. A gente fala: irmão, pega isso aqui, leva para casa e usa lá na tua casa. A pessoa trava: não vou, eu não acredito nisso. Ela acha que é como se a gente estivesse, sei lá, irmão, fazendo uma idolatria. Como se a gente estivesse fazendo, sei lá, uma feitiçaria. Misericórdia, eu tenho temor de Deus no coração. Amém? Eu sei que um dia eu vou estar diante do meu Senhor, e eu sempre constantemente aqui na minha caminhada, eu preciso enfrentar o diabo. Vocês já viram várias vezes. Como é que eu vou enfrentar o demônio sabendo que eu estou fazendo uma coisa que ele gosta, irmão? Mas tem gente que fica travada: não, o pastor deu sal, eu não acredito nisso. Não, o pastor mandou usar água. Você não está entendendo que às vezes é ali que vai estar a sua cura. Só que o que aconteceu? Deus deu uma semente na tua mão e você tem medo de colocar na terra, você tem medo de plantar. Ou por orgulho, ou por questão religiosa, outras coisas, irmão. O Naamã estava indo embora. Não vou fazer isso não. Que é isso? Quem que ele pensa que é? Aí a Bíblia diz que um dos servos dele, é isso aqui que eu queria que você entendesse. Um dos servos dele disse assim: mas meu pai, se o profeta te pedisse uma grande coisa, você não faria? Ele te pediu uma coisa tão simples. Ele só mandou você tomar 7 banhos no Jordão. Vai lá, mergulha. O que custa? É isso que eu quero que você entenda, irmão. Usar a fé é mais fácil do que parece. É uma atitude que você dá, é um passo que você dá, é uma coisa simples que você faz. A cura vem. Amém? Às vezes tudo que a pessoa precisa, irmão, falando sério, às vezes tudo que a pessoa precisa é levantar da cama. Você está lá doente, com dor. O servo de Deus vai lá, faz a oração, ou vai no lugar e faz, ou às vezes manda uma oração. Quanta gente aqui, irmão, que já foi curado, eu gravando um áudio no celular, pego ali, gravo. Às vezes não dá, irmão. Tem lugar que eu não tenho. Se você tiver um familiar seu doente lá num outro país, eu tenho como pegar e ir lá? Não tem.
Mas Deus é Deus de perto e Deus de longe. Às vezes uma oração pelo telefone, quanta gente é curada. Você vê todo dia a gente sendo curada pela televisão. Eu já expulsei demônio pelo telefone aqui, irmão, pegando aqui, ó, está amarrado, sai, demônio saiu. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: você faz a oração. Às vezes tudo que a pessoa precisa, irmão, para ser curada, sabe o que é? Ela só precisa levantar da cama, sentar e botar o pé no chão. Mas tem gente que não faz. Ah, não, eu tô ruim, deixa eu ficar aqui mesmo. Foi um passo de fé que a pessoa tinha que ter dado e não deu. Era a semente que ela tinha que ter plantado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, está na hora de você começar a plantar. Começar a crer. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo, irmão, que é errado, pelo amor de Deus. Não é errado. De forma alguma, nunca, jamais. Você ir ao médico, você tomar remédio, nunca. Pelo contrário, vá. Você precisa. Glória a Deus pelos médicos. O próprio Senhor Jesus diz que é o doente que precisa de médico. Mas está na hora de você aprender a confiar um pouquinho também, irmão. Sabe? Qualquer dorzinha que você sente, você já corre para o comprimido. Volta dizendo, não estou dizendo que é errado. Mas você deu uma coisinha aqui, você já está correndo. Não, deixa eu tomar esse aqui. Tem gente que a casa dela tem coleção, está tudo lá. Mais uma vez, não estou dizendo que é errado também. Quem sou eu para julgar isso? Mas, irmão, e se um dia você estiver numa situação aonde você só puder contar com a fé? Irmão, tem doença que não tem remédio. Tem problema que não tem tratamento. Não tem. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai ficar? Aí eu vou buscar Deus. Mas com que fé? Você não plantou? A sua fé é do tamanho do grão da mostarda? Você nunca colocou ela na terra para ela crescer? É igual o Senhor Deus falou para o profeta Jeremias: você não consegue correr com homens que vão a pé, como é que você vai correr com cavalos? Está na hora, irmão, de você começar a exercitar a fé nas coisas pequenas. Diga amém. Veio a dor, veio o mal, não, está repreendido, está amarrado, em nome de Jesus. Eu ordeno que vá embora. E depois espera, irmão, confia. Você vai ver, irmão, que vai ser uma chateação. Vai ter gente que vai ficar olhando feio para você. Fulano, por que você não toma? Não, eu estou bem. Vai falando pela fé, vai crendo. Eu sei que eu estou curado. Irmão, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai começar a ter os resultados. Não demora muito, porque quem planta, daqui a pouco você vê o fruto. Olha, rapaz, eu orei e a dor saiu mesmo. Amém? Irmão, aquilo ali começa a te dar coragem. Você começa a ficar valente, irmão. Amém? É igual o obreiro, irmão, que nunca expulsou um demônio. Quando ele expulsa o primeiro, irmão, ele vira um caça-fantasma. Agora eu quero... Aí ele quer expulsar o demônio de todo mundo, irmão. Porque ele viu que funciona. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai ficar ousado. Daqui a pouco você vai querer fazer coisas grandes. Irmão, Deus quer usar você. Às vezes, olha para o pastor. A prosperidade é uma semente que você vai ter que plantar na sua vida. Uma semente de fé. A Bíblia fala lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, eu esqueci de olhar o relógio, pessoal. Deixa eu ver que horas são. Ixi, já era para ter acabado o culto. Mas deixa eu terminar aqui, só mostrar isso aqui. 1 Samuel, capítulo 17. E eu vou orar por você. 1 Samuel 17 não, 1 Reis 17. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 10 diz assim, ó, aqui eu termino, tá? Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém, faça primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Agora vamos ler o 15. E foi ela e fez conforme o quê? A palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Irmão, o profeta foi até a casa da mulher.
Deus havia dito para ele: vai ter uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chega, irmão, a situação era de doer o coração. Imagina, irmão, uma mulher com um filhinho pequeno, passando fome extrema. Ela tinha na casa dela um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Você teria coragem, irmão? Imagina você chegar na casa de uma pessoa, vamos trazer para a nossa realidade. Imagina você chegar na casa de uma pessoa, passando fome e necessidade, e você fala: olha, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de arroz e feijão que sobrou. Dá o seu para mim. Você teria coragem? Ah, pastor, não dá não. Como é que pode? A mulher vai estar passando fome, ainda vou pegar o arroz e feijão dela? O que o senhor acha que eu sou? O profeta chega para a mulher e fala: pega a tua farinha, pega o azeite e faz primeiro para mim. Irmão, às vezes a pessoa chega aqui na igreja, numa situação difícil, e quando a gente fala para a pessoa que ela tem que ser dizimista, que ela tem que ser ofertante, tem gente que quer matar a gente, pessoal. Você sabe que pastor, a fama nessas horas é ruim, né, irmão? Mas, irmão, você não tem ideia. Irmão, aquela mulher não tinha nada. O profeta disse: faça primeiro para mim, e ela fez. Irmão, se eu for te contar a quantidade de testemunhos de pessoas que eu já ouvi, a pessoa falar assim: pastor, eu peguei um envelope que eu não podia pegar. Eu fiz uma oferta que eu não podia fazer. Eu plantei uma semente que era o que eu tinha. Pois é, olha para mim. Aquela farinha e aquele azeite não era o fruto, era a semente. Quem está entendendo, diga amém. Se aquela mulher comesse a semente, ela ia plantar o quê? E ela ia morrer de fome. Como ela plantou, a Bíblia diz que eles comeram muitos dias. Não tenha medo de plantar, irmão. Irmão, talvez hoje você não vai comer carne, plantando a semente que Deus está mandando. E vai ter gente que vai ouvir isso aqui, talvez vai me jogar pedra. Mas eu estou dizendo que quando você plantar, na sua mão depois vem o fruto. Aí você vai comer carne muito tempo. Amém, irmão? Plante a fé para você ter a cura. Plante a fé para você ter a prosperidade. Plante a fé, irmão, para você viver o livramento de Deus. Deus vai abençoar. Amém? Eu quero falar de outras coisas que a gente vai plantar esse ano, mas hoje eu queria falar: vamos plantar essa fé, vamos confiar em Deus, vamos orar para Deus encher esse lugar de milagres agora, pessoal? Quem crê que Deus vai abençoar aqui, diga glória a Deus. Amém? Só quem vai plantar comigo a fé, fica de pé agora. Vou contar até 3. 1, 2. Aí tem uns irmãos: não, pastor, peraí. Ano que vem eu termino de levantar. Não, mas na fé, vamos lá. Deus vai nos abençoar aqui agora. Amém, Jesus? Levante as suas mãos. Já tem uma unção de Deus operando aqui, irmão. Se você crê agora, em nome de Jesus. Se você sente que tem alguma coisa, fecha os olhos, toda a igreja. Se você sente que tem alguma coisa, irmão, que impede Deus de ouvir a sua oração, um pecado que talvez você cometeu, tem cometido, confesse a Deus agora. Irmão, Deus não vai levar um dia, uma hora para te perdoar. Ele te perdoa na mesma hora. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, venha com teu sangue, cubra a tua igreja agora. E purifica, meu Deus, todas as pessoas que estão aqui. Limpa agora. No espírito dessa pessoa, na alma dela, na consciência dela. Tira, meu Deus amado, o peso que essa pessoa carrega dentro dela, no coração dela, em nome de Jesus. Oh meu Deus, é para a tua glória que eu estou pedindo isso ao Senhor. E eu creio que agora o Senhor vai agir, meu Deus. Eu creio que o teu poder vai se manifestar nesse lugar. Essa pessoa veio hoje para sair daqui curada e vai sair curada. Ela veio para sair daqui livre desse mal, e toda maldição está sendo quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu uso agora a autoridade do teu nome, o poder que há no nome de Jesus, meu Senhor, para orar pelos enfermos, orar, meu Deus amado, por pessoas que estão sendo oprimidas por uma força maligna, por uma obra do diabo. Lá na casa dessa pessoa, alguém doente, alguém enfermo, desenganado.
a infecção, meu Deus, o vírus, Senhor, tomando a pessoa por dentro, mas em nome de Jesus, teu poder vai destruir todo o mal agora, vai arrancar aquela alergia, aquela infecção, aquela inflamação, aquela doença que está nos pulmões daquela pessoa. Poder de Deus, desça aqui agora, nesse lugar, sobre cada pessoa, cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu uso a autoridade do teu nome, eu uso o poder do teu nome, e eu digo, todas as dores comecem a sair. Homem de Deus, mulher de Deus, levante a voz agora. Se tem uma dor no teu corpo, se tem uma enfermidade, você tem um diagnóstico, um exame que diz que você tem um problema, uma deficiência, uma dificuldade, levante a tua voz agora e diga: mal saia, vai embora, em nome de Jesus. Pode colocar a mão em cima da cabeça que dói e mandar a dor embora. Pode colocar a mão na coluna que dói, que está travada, e manda essa dor sair. Coloca a mão em cima do caroço, do nódulo, aquela mancha que você tem no corpo, você está preocupado que aquilo seja um câncer. Eu digo, em nome de Jesus, vai desaparecer agora, em nome de Jesus Cristo. Saia dos olhos dessa pessoa o glaucoma, o astigmatismo, a catarata, a miopia. Eu digo, desapareça todo o problema no ouvido que faz a pessoa não ouvir direito, toda a surdez, seja total, seja parcial, vai embora, sai desta pessoa agora. Toda doença no sangue, toda doença nos ossos, a fraqueza nos ossos, artrite, artrose, artrite reumatoide, bursite, nefrite, a lesão do esforço repetitivo, a osteoporose, a síndrome dos ossos de vidro, eu repreendo agora e digo, saia, vai embora, vai embora. Manda sair do teu corpo agora, irmão, todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés. Essa pessoa que tem a coluna toda torta, travada, eu repreendo agora lordose, escoliose, cifose, o bico de papagaio, a hérnia de disco. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia, em nome de Jesus. Eu ordeno que você saia agora. Fogo de Deus começa a queimar agora todos os trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Fechem os olhos. Demônio que foi mandado, que recebeu um feitiço, que recebeu um trabalho para fazer a pessoa ficar louca, perder o juízo, em nome de Jesus eu te ordeno, estremeça agora, demônio. Estremeça agora. O espírito que faz a pessoa ver coisas estranhas dentro da casa dela. O espírito que faz a pessoa ouvir barulhos estranhos. Parece que alguém chama ela pelo nome. Vamos! Estremeça agora. Estremeça agora. Estremeça agora. Saia. A maldição que foi jogada para fazer a pessoa ficar perturbada. O espírito que coloca pensamentos de morte, de suicídio, vontade de morrer, vontade de acabar com a própria vida. Saia! Agora! Agora! Em nome de Jesus. Depressão, síndrome do pânico, vai embora dessa vida, vai embora desse corpo, sai desta família, sai da casa. Agora você vai mandar sair, irmão. Aquela pessoa que está no hospital vai ser curada. Aquela pessoa que está internada, desenganada, Deus vai tocar nela agora, creia. Em nome de Jesus. Aquela pessoa que está em casa, acamada, você vai chegar na tua casa, ela vai estar de pé te esperando. Todo espírito de enfermidade vai embora. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu digo, todo mal, sai, 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 em nome de Jesus. Levante as mãos agora. Respira fundo, irmão. Receba a cura em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde agora. Receba a paz também, irmão. Se tinha um mal na tua vida, um demônio, ele foi embora. Só creia agora. E agora, irmão, agora é a hora mais bonita. Porque agora o Espírito Santo vai encher você. Você vai sentir uma alegria, uma força de Deus. Receba agora. Toda a igreja agora orando nessa força, orando nessa alegria do Espírito Santo. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Pode adorar agora. Seja cheio.
cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da força de Deus agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isso, vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Shebalabalaba canta, ribalaba cheio. Ribalabalaba. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive. Nas mãos para Jesus, lá em cima. Nós vamos declarar do início que nós somos benditos, curados e fomos resgatados por Jesus. Amém? Então cante a Ele, eu sou bendito, eu sou curado.